Irmãos e irmãs amados de Jesus Cristo, a renovação carismática, a corrente de graça de renovação que Deus despertou nesses últimos anos, na vida da Igreja Católica, especialmente, ela precisa de caminhar, de se manter, fazendo uso dos seus dois pulmões. O pulmão da expressividade carismática, que é essa das manifestações do poder de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos ministérios, mas também ela não pode se esquecer da outra dimensão, que é a adequada formação, uma apropriada formação para que se faça uma adequada prática. Muitas expressões carismáticas na história ficaram pelo caminho por não observar essa necessidade de duplo sentido na nossa caminhada. A dimensão da dinâmica carismática é excelente, nós sabemos disso, ficou por muito tempo esquecida na igreja, lamentável, porque se praticava mais a outra dimensão. E hoje não podemos correr o risco de ficarmos só com a atividade carismática e se esquecer da adequada formação. Porque se muitos ficaram pelo caminho, foi porque não tiveram adequada visão daquilo que Deus quer fazer através da dinâmica carismática. Caminhar então com os dois pés, da dinâmica carismática adequada e da formação adequada. Por isso a gente mescla as nossas experiências sempre com essas duas coisas, para que cresçamos nessa identidade, né? E uma coisa importantíssima para qualquer ministério, mas de modo especial para o do artista músico, com todas as suas dimensões, né? Instrumentistas, compositores, cantores, ritmistas, percussionistas. Muito importante é ter uma adequada percepção e compreensão do papel do Espírito Santo na sua vida, no seu ministério. Não é só dar uma tintura de Espírito Santo, falar algumas frases bonitas, mas desconhecer aquilo que realmente Ele é e faz. E nós vivemos, dizia Paulo VI, no documento Evangelii Nunciandi, 75, ele dizia assim: nós vivemos na igreja um momento privilegiado do Espírito. Se ele está dizendo que esse é um momento privilegiado, deve ser porque outros momentos não o foram. Não o foram. E às vezes a gente não tem uma clara consciência desse privilégio que nós estamos vivendo. Nós todos, na igreja, vivendo um momento privilegiado do operar do Espírito. E é fácil de entender esse momento privilegiado. Basta olhar 55 anos atrás, qual é a posição do Espírito Santo na vida da igreja, né? Ele sempre esteve presente, nunca se ausentou, é Deus, é pessoa divina, mas nunca esteve adormecido na igreja, mas nós estivemos por muito tempo pouco despertos para a realidade dele. Não havia culto, não havia estudos populares, não havia músicas. Eu falava do começo, né? Difícil achar 6 músicas de 50 anos atrás. Hoje são milhares, nesse período. Não foi no outro, é nesse período que nós estamos vivendo. Momento privilegiado, né? Então é bom acompanhar esse mover do Espírito também entre nós, né? Vocês sabem que então eu falava do privilégio que nós temos da revelação, a nossa
Religião é uma religião que se baseia na razão, na inteligência, mas especialmente na iniciativa de Deus em se comunicar conosco. Deus toma a iniciativa, então nós sabemos exatamente a responder 3 perguntas que dão sentido à vida humana, né? De onde a gente veio? De onde veio a vida? E não é vindo do papai e da mamãe, não. De onde veio a vida toda? O que nós estamos fazendo aqui? Para quê que eu existo? Diante de certas situações graves na nossa vida, a gente se pergunta, meu Deus, mas que sentido tem eu estar aqui, eu estar vivendo? E existe alguma coisa do outro lado, para onde a gente vai? Alguém garante que tem alguma coisa do lado de lá? O único livro que tem a resposta para essas coisas é esse aqui. Aqui você sabe de onde a gente veio, para que a gente está aqui. E alguém que garante que do outro lado tem um Deus, um Pai a nos esperar. Tem um lugar onde toda lágrima será enxugada. O choro vai se transformar em riso. O luto vai se transformar em canto, em dança. Por quê? O Filho de Deus, que se fez homem, aqui viveu, morreu na carne, foi sepultado, ressuscitou e está vivo. Aleluia! Está vivo. Esse é o sentido da vida. Então, a Sagrada Escritura nos ajuda a compreender a razão da nossa existência. E ela começa explicando a respeito de Deus Pai, uma história longa, 2.500 anos de história oral com o povo escolhido, e mais um tanto desse escrita do Antigo Testamento, onde Deus se revela como Pai, especialmente. Deus se revela como Pai. Antigo Testamento e o tempo da revelação oral. Depois que Deus se revela como Pai, Ele vai dando sinais de uma segunda pessoa, porque é um mistério a nossa revelação. É um Deus só, mas dela participam 3 pessoas ao mesmo tempo. Uma não é a outra. Cada uma se apropria dessa realidade única de um modo que lhe é próprio. E Deus revela então que haveria de vir uma segunda pessoa, um filho seu, um Salvador, um Messias. Os profetas Isaías especialmente, mas também Miqueias, Ezequiel, Baruque, vão falar dessa pessoa que estava aí prevista, né? Falam até de que morte ele ia morrer, que ia ser levado ao matadouro como uma ovelha, não ia resmungar. Fala que, imagina, uma virgem ia conceber e dar à luz um filho. Como que pode isso? Está lá. Que ele ia entrar um dia montado num jumentinho em Jerusalém, até esses detalhes. De que morte ia morrer. Onde ia nascer? E tu, Belém, de modo algum és a menor das cidades da Judeia, porque de ti nascerá o Salvador. Belém, uma cidadezinha pititica, sem importância nenhuma, vai nascer o Salvador de lá. Pois é. Miqueias já dizia isso. Jesus previsto, então, pelos profetas, e acontece. Começo do Novo Testamento, a revelação. Pai se revelou por muito tempo, agora o que era previsto como segunda pessoa se encarna. O Verbo, que sempre existiu, se fez carne e habitou entre nós, não é? E o Espírito Santo? Haviam apenas algumas metáforas sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Havia um modo do Espírito Santo estar presente no Antigo Testamento que vai se modificar
nos tempos pós-Pentecostes. Havia uma maneira, e é importante que nós entendamos essa transformação que se passa pela revelação do Espírito, porque nós somos uma geração que precisamos viver na dependência do Espírito Santo. A gente vive cantando isso. Derrama o seu amor aqui, derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito, cantávamos há pouco. Ou o Espírito Santo vem. Né? Vivemos nisso. No Antigo Testamento, olhando para lá, a gente vai ver que o Espírito Santo se manifestava na vida de apenas algumas pessoas. Eram algumas pessoas especiais, reis, profetas, juízes, sacerdotes, algumas classes, categorias de pessoas, patriarcas. Só se manifestava na vida dessas pessoas, não se manifestava na vida do povo todo. E ele só se manifestava, incrível, ele não habitava. Não habitava. Não é? São Cirilo de Jerusalém, isso é uma afirmação muito forte, né? É bom fundamentar. São Cirilo de Jerusalém dizia assim, escuta só. Havia nos profetas uma iluminação riquíssima do Espírito Santo, mas nos fiéis não há somente esta iluminação, é o próprio Espírito que habita e permanece em nós. Somos chamados o templo de Deus, coisa que jamais foi dita dos profetas. Jamais foi dita. Se manifestava, mas não habitava. Estava presente, sim, a sustentar a vida, como está hoje, presente na vida de todas as pessoas, a sustentar a vida, de uma forma natural. Na nossa, o Espírito não está presente só de forma natural, ele está sobre a nossa natureza. Não é da natureza humana nascer com uma pessoa divina dentro dela. A pessoa humana não nasce com uma pessoa divina dentro dela. A gente recebe essa graça quando recebemos o sacramento do batismo. Então aí passamos a ser templos. Aí São Paulo fala para nós, né, 1 Coríntios 3,16, acaso vocês não sabem que são templos do Espírito Santo? Ou 1 Coríntios 6,19, né, que habita em vocês? Agora sim. Agora ele está sobre a nossa natureza, coisa que lá não estava. Para alguns, de modo apenas pela manifestação e uma presença natural. E essa manifestação era por um tempo determinado. O Espírito não permanecia se manifestando o tempo todo na vida das pessoas, é só conferir. Ele se manifestava com vistas a uma missão, com vistas a um trabalho, com vistas a uma tarefa. Cessada a missão, cessava a manifestação. Isso vai mudar. Isso tudo vai mudar no Novo Testamento. E uma importantíssima característica dessa presença no Antigo Testamento: ninguém sabia que o Espírito Santo fosse uma pessoa. O caráter pessoal do Espírito não estava revelado no Antigo Testamento. É Jesus quem vai começar essa revelação. Ah, mas lá fala, o Espírito do Senhor se manifestou em Balaão, falou em Josué, o Espírito do Senhor se manifestou em Sansão, em Moisés, Salomão. Para o povo dizer, o Espírito do Senhor se manifestou em alguém, era o mesmo que dizer, Deus está agindo naquela pessoa. Não estava se referindo a uma terceira pessoa. Deus está agindo na vida dessas pessoas. Hoje nós, olhando para lá, identificamos, aqui está falando do Espírito Santo. Mas eles não tinham consciência de que fosse alguém. É Jesus quem vai fazer isso na última ceia, a partir da última ceia. Não é? Até porque Espírito Santo é o nome de Deus.
O Pai não é Espírito? O Pai é Espírito ou não? É, né? Jesus falou para a samaritana, Deus é Espírito. E Ele é santo? É santo. O Verbo era só Espírito, depois se encarnou. É santo? Era santo. Então o Espírito Santo podia ser interpretado como sendo o próprio Deus. Não tinha ninguém consciência dessa revelação ainda. Então, primeiro o Pai, durante muito tempo, 33 anos só o Filho, porque se encarnou, se limitou, e a partir de Jesus Cristo começa a revelação do Espírito Santo, como pessoa e, inclusive, não só falando da sua pessoa, mas da sua missão, né? Haviam promessas de que essas coisas iam se modificar lá no Antigo Testamento, mas ninguém tinha essa ideia concreta de que fosse alguém. Isaías 32 vai dizer, naqueles dias eu vou derramar água viva, derramarei o meu Espírito sobre o deserto, e o deserto vai se transformar num vergel, porque eu vou derramar do meu Espírito. No 44 ele fala mais ou menos a mesma coisa, vou derramar água viva sobre o solo sequioso, não é? Ezequiel vocês conhecem bem, naqueles dias eu vou derramar água purificadoras, que vai limpar vocês das suas imundícies, eu vou derramar uma água viva, e sobre vocês eu vou arrancar abrir o peito de vocês, arrancar esse coração empedernido, vou colocar aí dentro um coração sensível, e meter aí dentro o meu Espírito Santo. Ezequiel 36, naqueles dias, por enquanto não. E Joel, mais perto de nós, capítulo 3, ou 2, dependendo da sua tradução, vai dizer, naqueles dias, eu vou derramar do meu Espírito sobre cada servo, sobre cada serva, não é mais para alguns não. Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre todos. É, aliás, a passagem que Pedro vai tomar no dia de Pentecostes para explicar para o pessoal, né? O que está acontecendo? Está acontecendo um cumprimento daquilo que Joel falou um dia. Vocês se lembram disso, não é? Então, esperávamos pela revelação dessa terceira pessoa. Uma palavra-chave, um evento que é fundamental para entendermos essa nova presença do Espírito, nós encontramos na festa dos tabernáculos, capítulo 7 de São João. Jesus, o Evangelho de São João é rico dessas mensagens, já havia falado com Nicodemos, né, que não nasce da água e do Espírito. Nicodemos não entendeu nada e Jesus não parou para explicar também, né? Quando eu for levantado, vou atrair muitos a mim. E atraiu Nicodemos também. Falou com a samaritana, se você soubesse que é que te pede de beber, eu é que te daria de beber de uma água da qual quem toma não sente mais sede. Palavra do Espírito. Agora no capítulo 7, irmãos e irmãs, vocês conhecem bem, festa dos tabernáculos, uma festa, tem diversas descrições na Bíblia, em que os judeus acampavam ao redor de Jerusalém por 7 dias, depois acrescentou-se um 8º dia na festa, para comemorar os 40 anos passados no deserto. Erguiam toscas cabanas de pau a pique, ou com folhagem de paineiras, de salgueiros, uma casa tosca, rude, porque no deserto era assim, vinha aqui no espaço, armavam as tendas, sucote, ou tabernáculos, e daqui a pouco tinham que levantar acampamento e ir embora. Então faziam essa festa em Jerusalém. Os homens eram obrigados a participar, a partir de certa idade, fazer uma oferta. E numa dessas festas, Jesus, como bom judeu, foi, e no último dia da festa, que era o principal, diz a palavra, João 7,37, dizia, Jesus, colocando-se de pé diante do altar, bradou em alta voz, quem tiver sede, vem a mim e beba. Não sei se você já se perguntou, eu sempre me perguntei, eu não entendia bem o que era isso.
Festa dos tabernáculos. Jesus se coloca e fala: quem tiver sede, vem a mim e beba. Eu não entendia bem. Um dia, numa peregrinação por Israel, uma judia, não era católica, não era cristã, mas entendia bem da Sagrada Escritura, durante a visita ao cenáculo, nos deu uma explicação que eu achei muito interessante. E ela dizia: isso não está na Sagrada Escritura, está nos escritos rabínicos, nos escritos do povo judeu, dos mestres judeus. Tem bastante coisa sobre os tabernáculos na Bíblia, mas essa explicação não tem. E ela contou. O que era o dia principal da festa? O sacerdote celebrante pegava um jarro, geralmente de um metal precioso, e ia em procissão até a fonte de Siloé. Uma procissão de homens agitando os seus galhos de salgueiro, de palmeira, cantando. Iam até, interessante que o livro do profeta Isaías, no capítulo 3, melhor, no capítulo 12, no versículo 3, o livro de Isaías fala assim: vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação. E embaixo, na tradução da Ave Maria, está escrito, capítulo 12, versículo 3, rito da festa dos tabernáculos. Eu nunca tinha visto isso. Era o rito da festa dos tabernáculos, que vai dar sentido agora. Vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação. Não sabia que cantava isso no dia da festa. Vocês sabem? Vocês sabiam? Vocês já cantaram isso? Já cantaram? Já cantou, Luiz? Não? Acho que já. Mas só não sabia que era de tabernáculos. Vocês conhecem aquela canção do Eugênio Jorge? Com alegria bebereis do manancial da salvação. Está aí, Eugênio? É isso aí? Não é? É do tabernáculo, viu? É da festa dos tabernáculos. Com alegria bebereis das águas, das fontes da salvação. Agora sim, a judia explicava. O sacerdote vai lá, pega a água, vem em procissão cantando, né? Não sei se o Eugênio Jorge estava junto, cantando com alegria, né? Ele tem cara de que tem um pouco de idade, né? E diante do altar derramava aquela água fazendo 3 pedidos ou agradecimentos. Ele derramava um pouco da água e dizia: Senhor, queremos te louvar, bendizer, porque se nós estamos aqui hoje, o povo judeu, é porque o Senhor um dia nos descedentou no deserto, tirando água da rocha de Horebe. O Senhor nos descedentou, nos deu a vida. Por isso queremos te louvar, Senhor. Derramava mais um pouco e dizia: também queremos te louvar, Senhor, porque se estamos aqui, é porque o Senhor socorreu-nos durante esse ano e provisionou alimento para nós, derramando água nas nossas sementeiras, que produziram frutos e grãos, e por isso estamos aqui. Terceiro pedido, terceiro motivo da oração. Derramava a terceira vez, o resto do jarro, e dizia: Senhor, prometestes um dia, Joel, Ezequiel, Isaías, prometestes um dia derramar da água viva do teu Espírito. Cumpre a sua promessa, Senhor. Opa, nessa hora Jesus se coloca de pé diante do altar. Gente, se vocês estão com sede dessa água que o sacerdote está dizendo, eu sou a fonte. Quem tiver sede dessa água, venha a mim e beba. Aleluia, aleluia. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte dessa água. O derramar dessa água depende de Jesus Cristo. Jesus é aquele que, pelo clamor dele, nós vamos receber o Espírito. Ele vai dizer lá, na última ceia: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo.
Nós somos o Espírito Santo, a efusão do Espírito é resultado da oração de Jesus, da intercessão de Jesus. Eu não sei se São João percebeu isso nessa hora, ele era o mais novinho, mas ele é o último a escrever o Evangelho, né? Quase 50 anos depois. E não é que lá, então aí ele está narrando, versículo 37, né? Quem tiver sede, venha a mim e beba, versículo 38, no versículo 39, João vai dizer, não sei se é logo ou se depois, ele dizia isso com respeito ao Espírito Santo, que haveria de ser dado, mas que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. A vinda do Espírito dependia da glorificação de Jesus Cristo. Santo Irineu vai nos ajudar nisso, né? Explicando algumas coisas, inclusive dizendo, ele é Espírito, nós somos carne. Há uma barreira aí. E nós estávamos irremediavelmente condenados à morte eterna. Que sentido faria o Espírito Santo habitar o coração de quem está condenado ao inferno? Que sentido faria? Os justos não iam para o céu estava fechado, as portas do céu estavam fechadas. A gente recita isso no credo, Jesus morto, ressurrecto, desceu à mansão dos mortos, para anunciar ali a boa nova aos justos que estavam retidos. Ninguém entrava no céu, hoje só vai para o inferno quem quer, porque Jesus já pagou a nossa conta, e já nos deu o seu Espírito. O Espírito não podia ser dado, hoje pode. Eu e você podemos, e temos o Espírito Santo. Isso aí é João 7. Mas na última ceia, capítulos 14, 15, 16, especialmente, Jesus vai começar agora a revelação objetiva dessa terceira pessoa. É aí que nós vamos ficar sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus vai dizer, entre outras coisas, nesses 3 capítulos da última ceia, não só se referindo ao Espírito Santo como a alguém, mas dando a esse alguém atribuições que só uma pessoa pode realizar. Jesus começa dizendo, gente, convém que eu vá, viu? Chegou a hora. Eles se assustam tudo, né? Como convém que eu vá? Vai para onde? Está tudo tão bom aqui, a mesa regada a vinho, o mestre com a gente. Eles não sabiam, mas Jesus sabia que no outro dia de manhã, no outro dia, 9 horas da manhã, ele, o mestre, ia estar sendo arrastado pelas ruas pedregosas de Jerusalém, ferido, chutado, cuspido, esbofeteado, coroado de espinho, levando a cruz para o Calvário. Ele sabia. Eles não sabiam. Jesus então começa a dizer, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá, e se ele não vier, a salvação vai emperrar por aqui, vai ficar parada. Daqui 100 anos vão dizer, existe um judeu muito bonzinho, um coração enorme, amava o seu povo, deu até a vida para o seu povo, mas coitadinho, morreu. Alguém viu Jesus andando por aí? Não. Então poderia dizer Jesus, eu vou me tornar um herói como tantos outros, se o Espírito Santo não vier para colocar no coração de vocês a progressividade da salvação, manter viva e acesa a realidade da salvação. Então ele começa a dizer, mas se eu for, ele virá, um novo advogado, um novo paráclito. Eu sou um, ele vai ser um novo. Eu sou Deus com vocês, ele será com vocês e em vocês. Eu não posso estar com o meu corpo também físico dentro de vocês. Ele vai poder, ele não vai ter essa limitação. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Até posso, sou Deus. Embora fosse de condição divina, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, vai dizer Paulo aos Filipenses. Jesus nunca fez isso, nunca esteve em Betfagé, em Cafarnaum ao mesmo tempo, nunca esteve em Belém, em Judá ao mesmo tempo. Mas Santo Antônio
teve aqui, teve lá. Não, não tem dois Santo Antônio. Santo Antônio estava num lugar e Deus fazia com que se pressentisse a sua presença num outro lugar. Deus pode fazer, Jesus podia, mas ele não quis fazer. O Espírito Santo vai poder. Eu não posso estar no mundo inteiro, o Espírito vai. Eu me encarnei, me limitei, assumi a natureza humana, os humanos morrem, eu preciso morrer. Ele vai estar com vocês eternamente. Eu também vou estar, só que com um corpo glorioso. Então ele começa a dizer, ele vai estar com vocês, o mundo não vai entender, mas vocês vão, porque ele vai estar com vocês, não só com vocês como eu estou, Deus Emmanuel, mas em vocês. Olha lá o profeta Ezequiel, naqueles dias eu vou meter dentro do coração de vocês o meu Espírito. Ele vai poder estar com vocês. E ele vai estar com vocês, não é por 15 dias ou por uma missão. Vai estar com vocês eternamente. Ele vos recordará tudo o que eu fiz e falei. Ele não falará de si, não. Ele tomará do que é meu e vou anunciará. Ele é que vai convencer vocês. Eu já não estarei mais aqui. Terá a minha palavra, que muitos leem sem o Espírito. Não faz sentido nenhum, né? Gente inteligentíssima, gente prêmio Nobel de literatura, leu e falou, isso aqui é historinha infantil. Mas ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Ele, usando aí um pronome pessoal do caso reto no grego, ele, ekeinos. E não só ele abandona o neutro, ruá, e começa a usar aí agora na revelação o pronome pessoal. Depois ele vai retomar o ruá, mas agora ele está revelando que é alguém, ele está falando de alguém. Aquelas metáforas do Antigo Testamento não servem para fazer o que ele está falando. Água, chuva, vento, sopro de Deus, dedo, selo, nuvem, nada disso faz o que ele está falando aí. Ele está falando de alguém. 14, 15 e 16. Capítulo 17. Como é que começa o capítulo 17? Quem se lembra aí, sem olhar no celular ou na Bíblia? Como começa o capítulo 17? Depois dessas revelações aí, o que Jesus fala? Vou ajudar. Pai, é chegada a hora. Faz o que, Pai? Glorifica o teu Filho. Olha aí, João. O Espírito não podia ser dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Agora, Jesus revela e fala, Pai, chegou a hora. Eu já expliquei para essa turma aí quem é o tal do Espírito Santo, mas eles não podem receber, porque depende da minha glorificação. Eu preciso vencer o pecado e a morte, com a minha morte. Então eu preciso que o Senhor me glorifique, Pai, para que isso faça sentido na vida deles. E aí segue-se o processo de glorificação de Jesus. Prisão iníqua, julgamento indecente, todo o processo de morte, sepultamento, ressurreição. Ressurrecto, capítulo 20, Jesus aparece lá, estavam fechados, com medo dos judeus, e de repente Jesus aparece no meio deles. Devem ter ficado apavorados, né? Por onde o senhor entrou? Por onde o senhor entrou, entra também os nossos inimigos. Jesus falou, calma, deve ter afastado, passou pela parede, voltou, falou, está vendo, agora a matéria não tem mais poder sobre mim, eu estou glorificado. Aleluia. Entrou, disse a eles, a paz esteja com vocês. E olha só, assim como o Pai me enviou, e para fazer o que o Pai me enviou a fazer, e vocês possam fazer, assim como Ele me enviou, eu envio vocês. E para isso, então, voltando a recorrer àquele sinal que eles já conheciam, que estava no imaginário deles, olhando para eles,
soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Agora vocês podem receber o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo pode ser dado. E claro, esse aí foi uma efusão doméstica, uma efusão apostólica. Alguns falam de Pentecostes joanino. Não foi Pentecostes, é no dia da ressurreição. Não é o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito. 40 dias depois, no dia da ascensão, Jesus comendo com eles, fala: permaneçam em Jerusalém, porque agora eu vou cumprir a promessa do meu Pai. E passam-se mais 10 dias, dias de Pentecostes, cumpre-se a promessa. Jesus derrama o seu Espírito. Aquele foi para a igreja, para a nascente igreja, para o corpo apostólico, dando a capacidade daquilo que é a essência da missão da igreja: perdoar pecados, sem derramamento de sangue, porque Jesus já tinha derramado o seu. Agora, Jesus promete, eles se reúnem, falam: aguardem em Jerusalém, porque eu vou cumprir a promessa do meu Pai, vocês vão ser batizados do Espírito, e vão receber poder, e sereis minhas testemunhas, até os confins do mundo. Até na Samaria, onde eu falei para não irem, agora vocês não poderem ir. E aí, as pessoas se agitam, já começam a querer interpretar que o pessoal estava bêbado, e Pedro então, aquele Pedro tímido, Pedro iletrado, pescador, se coloca de pé, e agora, ele vos revelará todas as coisas, ele vos capacitará a dar testemunho de mim. Aquele Pedro simples faz o primeiro discurso apologético da igreja, o primeiro, e converte, vocês sabem quantos. E Pedro começa: gente, aqui ninguém está bêbado não, tem ninguém bêbado não, são 9 horas da manhã, se fosse meio-dia até que poderia ser que alguém tivesse tomado um pilequezinho por aí, mas 9 horas da manhã, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento daquilo que o profeta Joel, ele poderia ter dito, Isaías, Baruque, poderia ter dito dos outros profetas, falou. Aí o pessoal fala: mas puxa vida, é isso? Então, irmãos, o que faremos? E Pedro responde: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, aceitem a Jesus de Nazaré, e vocês receberão o Espírito Santo. Eu acho que alguém levantou a mão e falou assim: dá licença, Pedro, não entendi. Nós recebemos o Espírito Santo? Não é para algumas categorias de pessoas? Pedro continua: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que ouvirem de longe, pelo sistema Canção Nova de televisão, e que vão estar no Rincão para o encontro nacional do acampamento dos músicos. A promessa é para vocês e para todos que ouvirem de longe a palavra do Senhor nosso Deus. Então, por isso agora vocês podem sim receber o Espírito Santo. Agora ele é dom, agora ele é dado, agora ele é dom de habitação, e porque ele vem, a Trindade vem, porque a natureza é uma só. Aleluia. Palmas para Jesus, que nos mereceu o dom do Espírito. Agora, Paulo, olhando para os Romanos, capítulo 5, versículo 5, vai dizer: aquele povo todo lá do passado tinha uma esperança, né? O sacerdote rezando tinha uma esperança, haviam promessas. Agora Paulo olha para nós e fala: a nossa esperança não se engana, porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que bênção. Eu e você vivemos nos tempos privilegiados do Espírito, não só nos tempos pós-Pentecostes, porque quem viveu antes de Pentecostes não sabe disso, não soube disso,
mas nós vivemos num tempo em que aprove a Deus derramar de um modo tão expressivo, nesses últimos 55 anos, essa graça do dom do Espírito nas nossas vidas. Você acredita nisso? No capítulo 5 de Atos, Pedro diz que Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Vocês estão dispostos a obedecer a Deus? Então, é preciso ter intimidade com Deus, para que o nosso ministério flua segundo o coração de Deus. Eu não posso dispensar a assistência do Espírito Santo. Quando componho, quando canto, quando toco, eu preciso ter no coração essa certeza: eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e eu quero obedecer a palavra de Deus, eu quero escutar e ser obediente. Quer mesmo obedecer? Então fica de pé. Senhor, eu quero obedecer. Sobre todos nós, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero mergulhar. Bate no peito, se compromete. Me comprometer. Entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Só pela força do Espírito Santo aqui. Faz chover sobre nós. Vamos pegar o tom da Celina aqui, vai ficar bom para ela e para todo mundo. Senhor, Isso. eu quero obedecer A tua voz, a tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Canta com amor, vai. Senhor, eu quero mergulhar. Bate no peito, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Quero ouvir a sua voz. Diga a vocês: Senhor, eu quero ouvir. Proclama isso, a sua obediência ao ministério. Aquilo que o Reinaldo disse: obediência. Derrama o teu. Ergue os braços e diz: sobre nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer com a obra, com a igreja, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção. Derrama teu amor aqui. Derrama teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama teu amor aqui. Derrama teu amor aqui. Desce uma unção especial sobre nós água viva. Mais uma vez, derrama.
diga. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor em mim. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. E mais cedo, quando a nossa querida Reinalda pegou o microfone, uma doçura tomou conta do meu coração. Isso é dom. Abre a boca e a gente já vê a cura interior chegando. A temática principal desse acampamento, em sermos sentinelas, é estarmos profundamente curados. Curados, para que possamos servir o melhor. É vivenciar, é experimentar. Eles estão aqui agora para que você se entregue, entregando a sua alma, coração, espírito, a sua vida no todo, para que, mergulhados nesse Espírito Santo, nós possamos então servir melhor. Diga, servir melhor. Servir inteiro. Erga suas mãos bem pro alto, as duas mãos, se possível guarda o celular e ora comigo. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Eis aqui as minhas mãos estendidas, meu ministério entregue. Deixe uma unção especial tocar o seu coração. Envolve no Senhor, envolve no Senhor. Somos homens e mulheres de sensibilidade, muita sensibilidade. Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Nós estamos ministrando, ministrando. Assim, derrama, Senhor. Só isso, solta a sua voz. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Peça. Derrama, Senhor. Solta a sua voz, vai. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. E de um modo maravilhoso, misericordioso, o Senhor se derrama neste momento, nesta manhã, envolvendo todo o nosso ser. E a missão do Espírito na nossa história, desde o nosso batismo, é nos levar à consciência de que temos uma natureza pecaminosa e que, se não perseverarmos na vida no Espírito, nós perderemos a salvação. Nós impediremos a sua graça. Então nós sempre refletimos, pregamos e falamos sobre os 4 passos fundamentais nesse combate espiritual que nós vivemos no dia a dia, que é o arrependimento, o primeiro passo. O segundo, a reconciliação, perdoar e amar até os inimigos. Depois
vida de oração, oração profunda que vai se intensificando. E o quarto passo, uma vida de louvor. Não ficarmos na nossa miséria, na nossa murmuração, na nossa baixa autoestima, até não sei como chamaria. Mas darmos glórias, olharmos para o céu e darmos glórias. O Espírito está em nós para que sejamos expressão da glória da sua presença em nós. Mas uma coisa bonita que vinha para mim agora há pouco, enquanto você cantava e rezávamos. Então, em vez de falar, olha, eu preciso me arrepender, se eu não me arrepender eu não vou me converter, sem arrependimento não tem conversão. O Espírito Santo colocava muito forte no meu coração: louvar e agradecer pelas vezes que nós nos arrependemos, fomos ao sacerdote, fomos perdoados. Até participamos de momentos que a igreja nos proporciona de indulgência plenária, não é? Meu Deus, que graça. Então, agora, pedindo essa unção, esse derramamento que está acontecendo, fale com o Espírito Santo, louvando, fala: eu te louvo, Senhor, por tantas e tantas vezes ter feito a experiência do arrependimento, de reconhecer meu pecado, me arrepender, pedir a vida nova. E eu não quero mais parar no meu pecado. Eu quero me ver como o Senhor me vê. O Senhor me vê como alguém que já está salvo, que você já salvou. O Senhor me vê com amor. O Senhor, Efésios 2, ó meu Deus e Pai, já me vê assentado na ceia das bodas do Cordeiro. O Senhor já me vê no céu. Então diz: eu te louvo, Senhor, por tanta misericórdia, pelo teu coração transpassado, Obrigada, Senhor, pelo poder do teu sangue que me lavou do pecado, e pelo poder da água viva do teu Espírito que me convence do teu amor. Não há amor maior. Isso nos cure agora, nos cure de toda autocondenação, de toda autopiedade, de toda raiva que a gente tem de nós mesmos. Mas por que eu pequei? Por que eu voltei ao pecado? Louva, louva. Pisa na cabeça do inimigo, zomba de Satanás louvando. Eu tenho um Deus que mesmo no pecado me ama, e que por isso me tira dele. Eu não vou permanecer no pecado. Eu permanecerei em vida de arrependimento pelo Espírito Santo. Olha para isso agora. Eu já recebi esse dom do arrependimento. Eu já recebi o dom da reconciliação. Por isso agora nessa manhã eu louvo, eu te louvo por todas as pessoas que eu já perdoei, que já me fizeram mal, pelas pessoas que eu aprendi a amar de novo e não desisti de amar. Eu te louvo, Senhor, foi o teu Espírito Santo que me deu essa graça. E se tem pessoas que eu ainda preciso perdoar e me reconciliar, ó Senhor, eu te louvo, porque sei que nesta manhã o teu Espírito está me dando esta graça. E não vou achar que eu não consigo mais perdoar, eu não consigo mais amar. Não, o Espírito de amor está em mim, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. glória a Deus. E eu te louvo pelos momentos de oração no meu dia a dia, nesses anos que eu fiz experiência da tua palavra, da vida de oração, porque foi o teu Espírito, Senhor, em mim, orando em mim, intercedendo por mim. E te louvo porque recebo nessa manhã o teu Espírito para ter uma vida nova, uma vida de oração fecunda. Aleluias. E uma vida de louvor. Não vou mais ficar na lamentação, na murmuração do que eu deveria ter sido, o que eu deveria ter feito, mas tudo aquilo que com o teu Espírito Santo já fiz, já pude fazer, e aquilo que ainda será feito pela tua graça, Espírito, pela tua unção na minha vida e através da minha vida, na minha igreja. Aleluia, amém. Senhor, louva, aleluia. Glória, Senhor. Glória a Deus. E você que disse que quer obedecer a Deus, repita comigo: Senhor, Senhor, eu quero te obedecer. eu quero te obedecer. Aonde o Senhor me enviar,
Aonde o Senhor me enviar, eu vou. eu vou. Ziza, aonde o Senhor me enviar, eu vou. Eu quero obedecer. Eugênio, Luiz de Carvalho, Sueli Façanha, quem mais tem aí? Rodrigo. Estamos nos comprometendo aqui. Aonde o Senhor nos enviar, nós queremos ir. Queremos obedecer. Por isso nós pedimos que Ele envie o Seu Espírito. Com esse compromisso. Aonde e para o que Ele nos enviar, nós queremos dizer sim, Senhor. No poder Amém. do Teu Espírito, eu vou. Amém. Diga, eu vou. Eu vou. Canta isso. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Com o Espírito Santo, canteado, vai! Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Gente, enquanto o pessoal foi chegando aqui, né? Nós somos aqui da velha guarda já, né? Não é não, gente? Bem velha guarda. Os cabelos brancos aqui, alguns estão parecendo, outros a gente pinta, né? A gente dá uma disfarçada, né? Mas que coisa linda! Enquanto o Reinaldo pregava, é o Espírito Santo que nos foi dado, é que nos move, é que muitas vezes não nos deixou desistir, é que muitas vezes nos levantou. Vendo cada um aqui, né? Cada um com a sua história, com o seu tempo, com a sua caminhada, com as suas feridas, com as suas dores, mas foi o Espírito Santo que nos trouxe até aqui. Verdade ou não, irmãos? Né, papai? Quantos anos, papai? Quanta história, é verdade. E eu olhava para esse tema, Reinalda, do nosso encontro Sentinelas, e eu perguntava ao Senhor, Senhor, o que queres dizer com isso? Então, traduzindo, ele disse, sempre alertas. Sempre alertas. O sentinela que não esteve alerta, morreu. Vou repetir. Sempre alertas. Sempre alertas. O sentinela que não estava alerta, faleceu. No nosso ministério, nós não temos o direito de dormir em guarda. Se somos sentinelas, sempre alertas. E o modo que Deus escolheu para estarmos sempre alertas é o louvor e a adoração. Para onde mandar? Canta, Adriana. Aonde mandar eu irei. Teu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar
Você assume mais uma vez isso hoje? É o louvor, é a adoração. Quero anunciar para o mundo. É o Espírito Santo de Deus. Que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar Que Jesus é o nosso Salvador. Viva Jesus! Viva Jesus Cristo! Viva Viva Jesus! Senhor! E eu acho que Monsenhor Jonas, nesse momento, no céu, está fazendo festa com a sua família carismática, dizendo que não dá mais. Não dá mais para voltar. Vamos cantar juntos isso. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Vem comigo, Luiz. Não dá? Mas para voltar, o barco está Em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente. Sou eu e o vento forte que me leva pra frente. É o amor de engasgado aqui para ser dito. Não percamos de vista o crucificado, porque não existe testemunho, não existe missão, não existe fé, não existe nada se nós não estivermos pregados do outro lado da cruz. Não queiramos as glórias, queiramos a cruz, porque querendo a cruz, Ele nos glorificará. Amém. Então, e como é que a gente vai viver isso? A vida já providenciou. Aceite, acolha aquele espinho, acolha aquela cruz. Não é aquela cruz que tem CPF, não. Nem aquela cruz que anda de celular e que você às vezes precisa resolver coisas com ela. Mas a cruz de Cristo é oferta de amor. A cruz de Cristo é oferta de vida. Se você pega aquela situação e ama a Deus a partir daquela situação, você está vivendo o mistério da cruz. E isso sim é redenção. Sofrimento não salva ninguém. Tá certo? Guardem isso. Porque tem muita gente que sofre e que não vai para o céu. Mas quando a gente ama a Deus, no sofrimento,
a coisa muda de figura e a nossa vida passa a ser outra. E quando a gente abrir a boca para cantar, quando a gente abrir a boca para falar, quando a gente pegar o nosso instrumento, não seremos mais nós, mas será Ele vivendo em nós. Amém? A Ziza está pedindo aqui como é que chama? A cruz de Cristo tem nome, tem sobrenome, tem rosto, tem história, tem vitória. E ela está viva aqui na minha frente. E eu quero ver ela cantando aqui agora. Que você é nosso orgulho. Entendeu? Tu é um mulherão. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu só iria fraquejar, eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até E sempre quando eu canto, eu paro e peço assim, bota a mãozinha para baixo, liga a turbina. Vamos juntos? Subirei apoiada, dedinho lá para cima para saber quem é que é o piloto desse avião.